eu quero falar brevemente de autores canônicos, na verdade, considerados canônicos, né? E dois deles ainda vivos, talvez não, ou um deles já canônicos, mas que trabalharam o horror e que são fundamentais para a nossa percepção atual do horror no Brasil. E aí, tudo fantástico com você? Fica a seguir com mais uma edição do Cortes Fantásticos, que traz os melhores momentos das melhores lives aqui do canal Fantástico Cursos. Lembrando que você também pode ou baixar ou ouvir no SoundCloud e no Spotify o podcast completo dessas lives a que esses trechos pertencem. Fica também o convite para você conhecer as outras redes do Fantástico Cursos no Instagram, no Facebook, no Twitter, e também conhecer os cursos online do Fantástico Cursos voltados para quem quer escrever, pesquisar ou lecionar sobre o universo da fantasia, do gótico, do horror e da ficção científica. Sem mais delongas, bora lá para o Cortes Fantásticos. Legal. Muito bem, toda essa trajetória que eu fiz com vocês, eu propus aqui com vocês, era, claro, bastante resumida, né? Mas essa dúvida que eu tinha também, para além da composição do que é o horror, quando é o horror, era uma dúvida que eu tinha, o Brasil e a nossa historiografia do horror, como se dá, como é que existe, não existe, eu particularmente não conhecia lá atrás, né? Ali a gente conhecia, na verdade, coisas bastante pelas quais nós passamos rapidamente, às vezes ali nas aulas de literatura da escola, mas eu, especificamente, eu não tinha muito conhecimento, né? Esse é o problema, nós somos bastante, enfim, o nosso mercado editorial tem muito espaço, embora o horror seja bastante, esteja sempre na lista de mais vendidos e tal, é o horror anglófono, principalmente, o horror de língua inglesa, seja dos Estados Unidos, da Inglaterra, ou europeu, enfim. Nós temos uma predominância disso, né, desses autores, dessas autoras. Então, era uma pergunta que eu me fazia. E no Brasil, como é que... Justamente é uma pergunta que eu pretendo responder com a minha pesquisa de doutorado, claro, no Brasil contemporâneo, porque nós temos aqui no país já núcleos de pesquisa que vão, às vezes, por outros termos técnicos, né? Vão pelo termo do medo, da literatura do medo, que é principalmente o grupo de pesquisa do professor Júlio França, né? Um abraço ao professor Júlio França, é uma baita referência da UERJ, que dão conta de elementos, né, que eles trazem ali, principalmente de uma reflexão sobre o gótico, Fred Bottin, em narrativas brasileiras ao longo do século XIX, por todo o século XX, um garimpo, né, às vezes, de encontrar elementos do horror em narrativas famosas, bastante consagradas ou canônicas, e às vezes trazer narrativas que estavam completamente esquecidas ou quase esquecidas, e aí sim bastante dentro dessas vertentes, claro, não especificamente do horror, mas ali de um gótico mais tardio ou do ultrarromantismo, claro, né, nós vamos falar brevemente. Então, nós temos já esses núcleos de pesquisa que dão conta disso. Aliás, eu recomendo para vocês a pesquisa Sobre o Medo, do blog Sobre o Medo, onde o professor Júlio França e seus orientandos, seus alunos, orientandos e alunas, compartilham artigos e reflexões sobre esses achados, né? É uma fonte de conhecimento além do dicionário do insólito ficcional, que eu sei que o professor Alex também contribuiu com verbetes, é uma fonte de pesquisa interessantíssima para que nós conheçamos essa historiografia, que não é que nós não tenhamos, mas a nossa crítica literária tradicional, e aqui eu, claro, posso até ser um pouco leviano, mas as narrativas de horror, assim como as narrativas fantásticas ou especulativas, como se chama hoje, a ficção especulativa, as narrativas mais imaginativas, acabam sendo deixadas de lado por conta, claro, de um pensamento, de uma reflexão de comentários sociais e questões relacionadas ao regionalismo, né? Quer dizer, correntes aí literárias nas quais esse tipo de literatura, dessa busca que se propõe a causar esse efeito estético, não tem tanto lugar, né? Mas elas existem, óbvio que existem. Aqui, antes de eu chegar nessa cartografia atual, eu quero falar brevemente de autores canônicos, na verdade, considerados canônicos, né? E dois deles ainda vivos, talvez não
ou um deles já canônicos, mas que trabalharam o horror e que são fundamentais para a nossa percepção atual do horror no Brasil. Né? Então, são 6 nomes aqui, acredito que vocês conheçam todos, que, de alguma forma, que participam, qualquer antologia do horror, que trate do horror, da historiografia do horror do Brasil, ainda que sejam poucas aqui nós temos uma da Devir, temos a Dark Side, né, do Medo Imortal, mas que eles estão ali sempre comparecem, e mesmo antologias que tratem de contos de horror ou de contos de assombro, como tem uma edição da Carambaia, que tratem dessa resposta do medo estético, né, do efeito estético do horror. Então, são nomes fundamentais para o que hoje se entende por literatura de horror, ainda que tenham ficado conhecidos, a maioria deles ficado conhecidos por outras vertentes bastante diferentes, quer dizer, categorias literárias bastante diferentes. Claro, o primeiro, aí em cima, né, à esquerda de vocês, eu acho que é a esquerda, pelo menos a minha esquerda, o Álvares de Azevedo, que seria ali uma estrela, considerada por muito tempo uma estrela solitária do nosso ultrarromantismo, com Noite na Taverna, principalmente, mas Macário também, né, e outras obras, mas que seria, quer dizer, que seria essa estrela solitária de um pedaço do céu mais escuro, mas que hoje, claro, se sabe que não era uma estrela solitária. Ele foi referenciado, né, principalmente pelo Alfredo Bozzi, por Antônio Cândido, enfim, por grandes nomes aí da nossa crítica literária, dos nossos estudos acadêmicos. Então ele desponta como um clássico mesmo da nossa literatura sinistra, nesse lugar de limiar, né, de um romantismo egótico, como fala o Alfredo Bozzi, ou mesmo desse ultrarromantismo, né, um byroniano, desse aspecto do anti-herói byroniano que nós temos ali nas narrativas, nos contos do Noite na Taverna, mas é claro, é a pedra fundamental da nossa literatura de horror, né, ou do que hoje se entende por horror, pensando que seria, claro, um anacronismo nós chamarmos o texto do Álvares de Azevedo. Nós temos ali procedimentos que causam esse efeito do horror, mas é um texto que está inserido aí em outras correntes literárias. E Machado de Assis, aqui, óbvio, cito A Causa Secreta, um conto magnífico, já percebam, bastante diferente, ainda que trate da perversidade de um personagem, do sadismo de um personagem, mas é um conto altamente machadiano, de uma observação social absolutamente aguda, e, claro, de uma referência ali, de uma influência, por que não, de Edgar Allan Poe, tanto no nome do Fortunato, desse personagem aí que gosta de observar o sofrimento alheio, que sente muito prazer com esse sofrimento alheio. E sim, é um baita conto com uma cena absolutamente grotesca que obtém de nós, ou de muitos de nós, esse efeito do horror. Ao lado dele, o Aloysio de Azevedo, com Demônios, essa novela magnífica, uma noveleta magnífica, altamente sobrenatural, de elaboração bastante distinta de Machado de Assis, transcendental, né? Quer dizer, um processo ali, quase que pós-apocalíptica de um escritor, numa noite de insônia, uma espécie de bloqueio criativo que sai pela cidade e todos os seus sentidos parece que vão se confundindo, o mundo está ruindo, enfim, uma experiência absolutamente interessante de composição literária, de intensificação, de suspense, chegando-se a um clímax, claro, pensando aqui até o penúltimo parágrafo. Cuidado com esse penúltimo parágrafo, eu sempre falo, porque ele pode quebrar um pouquinho ali da magia da história. João do Rio, praticamente é o fundador da nossa crônica social moderna, um jornalista famosíssimo no Rio de Janeiro, muito querido em sua época, que escreveu também, para além dessa questão de contar a sociedade de sua época, um imenso observador disso, escreveu contos de horror boêmio, por assim dizer, ou especificamente um, que é o Bebê de Talatana Rosa, que trata do grotesco ali num baile de carnaval, num encontro absolutamente insólito, que tem também Pavor, um conto ali sobre uma espécie de paralisia do sono, mas que participa dessa nossa historiografia intensamente, claro, como uma obra rarefeita, né? Nós não temos muitos textos nesse sentido, mas que precisam ser lidos para nós entendermos um pouquinho ali quer dizer, um conto de horror no carnaval nacional brasileiro ali da primeira metade do século XX. Isso é maravilhoso. A Lígia Fagundes Telles, né? Nossa gigante, talvez a maior autora brasileira viva, ainda que não produza já há algum tempo, né? Está com uma idade bastante avançada, mas, a meu ver, autora de uma das melhores histórias de fantasma, ghost stories aqui
brasileiras, e vem a ver o pôr do sol, também absolutamente magnífica, com um twist no final, ali uma composição sepulcral interessantíssima. E do lado dela, o Rubens Francisco Luchetti, esse autor vivo, produzindo, interagindo conosco, e que precisa ser sempre referenciado e reverenciado pelo trabalho, não só na literatura, conhecido como, né, o papa da literatura pulp, ou seja, das narrativas mais ágeis, calcadas em ação, mas sempre trabalhando ali, acenando uma tradição vitoriana do horror, uma tradição do gótico, dessa composição, também como roteirista do cinema, quer dizer, ele participou de tudo que nós temos de mais importante como roteirista do Zé do Caixão, do Mojica, perdão, né, Zé do Caixão como personagem, mas embora ele não fale dessa época, ele praticamente descarte, mas foi ali roteirista de trabalhos muito importantes do Mojica, nos quadrinhos também, e segue produzindo com a coleção Luchetti. Então, nós não podemos, fazendo essa historiografia, claro, altamente resumida, e, de novo, de autores que se tornaram, fora o Luchetti, claro, mas que se tornaram reconhecidos por outros caminhos literários, mas que perpassam o horror. Então, é importante nós olharmos que, sim, nós temos uma produção que segue uma trajetória da nossa literatura, uma cronologia da nossa literatura. Nós temos uma produção, seja do gótico, do ultrarromantismo, de outras vertentes, assim, essencialmente sobrenatural, fantástica, mas que contribui para nuances do horror de hoje em dia, para além, claro, da influência dos diálogos que nós temos com o horror praticado lá fora, né, o horror elaborado lá fora, principalmente Stephen King, que aí é uma referência para, acredito eu, grande parte de novos autores e autoras de horror. Então, isso aqui é rapidamente claro, na minha pesquisa acadêmica, aí, no meu doutorado, que eu pretendo concluir, agora eu não sei como é que estão os períodos em tempos de pandemia, mas eu pretendo concluir no comecinho de 2022, eu vou me aprofundar bastante nisso, quer dizer, tentar fazer esse mapeamento bastante mais, e aí me amparando em outros núcleos de pesquisa, para chegar a esse momento contemporâneo do horror aqui no Brasil.